Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor venha te abençoar. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe, tá? E ative o sininho de notificações para que você venha receber cada vez que eu postar, ficar aí atento, né, a cada vídeo, tá bom? Que Deus abençoe. Vou estar lendo em Samuel, 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, perdão, capítulo 17, versículo 45, porque eu quero que você receba da parte do Senhor a palavra de Deus. Então disse Davi aos filisteus. Ele falou para o gigante: Tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Olha quanto há uma autoridade do Senhor, há uma força de Deus na tua vida. Você derruba o gigante, você consegue vencer o gigante que está na tua vida. Eu não sei qual área da tua vida que tem um gigante aí te afrontando, porque naquele tempo o gigante atormentava o povo de Israel, né? Naquele tempo, só que existia um homem com fé, uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural é que nos faz vencer. Davi, ele usou a sua fé. Ele enfrentou aquele gigante. Ele enfrentou a situação. Então eu digo para você, não desista. Tenha fé e enfrente a situação que você está vivendo. Por quê? Porque se você retroceder, o gigante vem em cima de você e te esmaga. Então seja como Davi. Derrube esse gigante. Derruba esse gigante. Enfrenta esse gigante. Por quê? Talvez você diga, mas eu não tenho mais força. Eu não aguento mais. O Senhor, Ele manda te falar, tenha força. Vá com o que tu tenha. Muitas das vezes, a gente vê pessoas falar que você é tão pequeno que você não vai conseguir alcançar aonde você tem que alcançar. Davi, ele não olhou para sua própria aparência, porque ele era de estatura pequena, né? Ele era um homem pequeno, ele era baixo. Imagina o tamanho do gigante, né? Se ele fosse olhar com os olhos humanos, ele nunca na vida dele ele ia enfrentar o gigante. Mas ele olhou para Deus, ele olhou para o Deus, o Senhor dos Exércitos, né? Então ele foi lá e venceu aquele gigante. E ele não precisou de muito, não. Ele tinha só as pedrinhas na mão e uma funda. Imagina, amados, ele não tinha uma espada. Ele não conseguia, porque ele era pequeno e ele não era apto a guerrear. Para ver que ele não tinha estratégias de guerreiro. Ele não sabia lutar, mas ele foi com a fé. E muitas das vezes você precisa entender que você não precisa saber. Você tem que ter fé. E colocar a tua cara à tapa, que nem eu digo. Você tem que viver pela fé. Você tem que se colocar. Muitas das vezes você olha para você e diz, mas eu não posso, eu não consigo. Olha para mim, eu não tenho condições. Imagina se Davi olhasse para a situação. Ele não ia enfrentar. Por quê? Porque os próprios irmãos deles falavam que o que ele queria ali, né? Porque os irmãos deles estavam na guerra, os irmãos deles eram soldados valentes. E Deus, ele mostrou que ele era com Davi. Então Deus vai mostrar para você que Deus é com você. E você vai pegar esse gigante. E você vai vencer esse gigante. Porque o nosso Deus é um Deus que não nos deixa. Quando nós colocamos nas mãos dele os nossos projetos, nossos sonhos,
as nossas guerras, nossas lutas. Ele vai à nossa frente. E nós vencemos. Nós conseguimos alcançar algo que, pelos humanos, o olhar humano, é impossível. Tá entendendo? Você tá entendendo a mensagem que Deus tá mandando para você? Olha como Deus agiu na vida de Davi. Sabe por que foi assim, ó? Conseguiu Davi? Davi não precisou de muita coisa, não. Davi não precisou espernear lá e lutar com o gigante. Tá entendendo? Você não precisa lutar contra os seus inimigos, você não precisa lutar contra as suas guerras, você não precisa lutar. Você tem que agir a tua fé. E estratégias. Imagina a cabeça de Davi, a mente, o pensamento dele. Eu vou pegar essa funda, essa pedra e vou tocar nele. E o Senhor vai me honrar. Imagina a fé do Davi neste momento. Então, por isso que eu falo para vocês. Tenham fé que o Senhor ele vai fazer. Com o que você tenha, comece. Com o que você tem, comece. Entrega nas mãos do Senhor como Davi entregou. Imagina, Davi entregou não só sua fé, ele entregou a sua vida. Pois muitos falaram, ele vai morrer. Imagina, vai enfrentar o Golias. Vai morrer. Não tem solução para Davi. Ele vai morrer. Assim são muitas pessoas que olham para você e vão dizer que ele lá é um fracassado. Não tem jeito, não tem solução. O marido da fulana lá não tem solução. O filho dela não tem solução. O casamento dela não tem solução. O casamento dele não tem solução. A família dele, não tem solução. O emprego, esse aí não consegue. Assim falaram para Davi também. Que estava caso perdido. Mas só que o povo esquece do detalhe especial e maior de todos. Que quem tem fé vence qualquer gigante, qualquer muralha que vir. Amém, amado? Então tenha fé como Davi. Pegue o que você tem nas mãos e entrega para o Senhor e faz o teu melhor. Com fé. Alcance, chame a atenção de Deus para a tua vida. E conquista o que Deus tem para ti. Porque é só esse gigante que tá na tua frente aí, que tá te amedrontando, não deixa amedrontar. Porque o teu Deus é maior que esse gigante. Como assim? Imagina Davi, a revolta de Davi tão pequenininho. Como assim aquele gigante ali tá afrontando o nosso Deus? Ele não estava preocupado com os homens. Interessante que Davi não estava preocupado com o povo de Israel. Ele estava preocupado com Deus. Como assim? Ele está afrontando o Deus de Israel. Porque carregar Deus é diferente. Porque o povo de Israel carregava o nome de Deus. E é diferente. Então é uma nação protegida. Era uma nação que tinha que vencer. Era uma nação que não podia deixar ser envergonhado. E naquele momento, o povo estava deixando Deus ser envergonhado, porque eles não estavam tomando uma atitude de fé. E quando nós não reagimos à situação, nós negamos a nossa fé em Deus, como o povo estava negando a fé. Só que nós não podemos fazer como o povo, nós temos que fazer igual um só que fez. Foi Davi, fez a diferença. No meio daquela multidão toda, Davi fez a diferença. Então faça a diferença. Derruba esse gigante que está na tua vida. Com fé, determinação. Não olha para o lado, não olha para quem está questionando o que você fez, o que você faz, o que deixa de fazer. Tenha fé e atitude de uma mulher, de um homem de Deus, que tem somente Deus na sua mente. Somente o que Deus colocou no teu coração em fazer. E exerça, faça. Não espere pelo outro, não.
Não espere alguém te dizer que você deve fazer. Faça. Porque Davi, ele não esperou um irmão bater aqui no ombrinho e dizer: isso aí, vai lá, tô contigo, eu vou ficar aqui orando. Ele não esperou um profeta falar para ele: não, Deus tá mandando tu ir. Não. Ele simplesmente ouviu o que Deus colocou no coração dele, porque Deus planta coisas boas no nosso coração e Deus nos mostra certinho exatamente o que é para nós fazer, só que muitas das vezes nós não obedecemos o que está no nosso coração e obedecemos a vozes que estão ao nosso redor para nos fazer parar, para que nós não venhamos prosseguir, para que nós não venhamos lutar e fazer a diferença nesse mundo. Porque nós estamos aqui para obedecer a Deus e fazer a diferença neste mundo. Como Davi. Davi fez a diferença. Qual lado que você quer? Você quer derrubar o gigante? Você quer derrubar o gigante da sua vida? Ouve a voz de Deus. Não seja como o povo que ficam só conversando e falando coisinhas que não vai acrescentar nada. Davi, ele agiu, ele teve fé. Ele teve um brilho a mais do que os outros. Por quê? Os outros estavam sendo covardes. Nós não podemos se acovardar. Nós temos que fazer a diferença e ser diferente. Não importa se você é simples ou se você já tem um estudo, ou seja, não importa. Davi, pastor de ovelha, foi ele que Deus escolheu. Quem sabe você aí tá aí, é chamado, é escolhido por Deus e tá aí se acovardando, como muitos, e não tá fazendo nada, e tá deixando o gigante pisar em você, e tá deixando o gigante te envergonhar. Não deixe, não permita. Faça como Davi fez, faça a diferença. Derruba esse gigante. Pega essa pedra que Deus já te colocou nas tuas mãos e você aí tá aí. Não tá ouvindo, não tá tendo a direção. Pega essa visão, amado. Pega essa palavra para você e receba em nome de Jesus. E seja muito abençoado. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta e ela nos transforma. Então receba em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor. Muito obrigada.